Olá para você de casa, começa agora mais um programa A Última Palavra. E no tema de hoje, perda óssea. Alguns fatores como alterações hormonais, trauma oclusal e periodontite com presença de tártaro, além de fumo e álcool, podem levar à perda óssea, que tem como consequência a diminuição na qualidade da mastigação, podendo trazer problemas nutricionais e digestivos. Aqui com a gente no estúdio hoje, eu recebo com satisfação o doutor José Vicente Contatore, ele que é especialista, ele é mestre em periodontia e prótese e ele é doutorado em prótese, além de vários outros cursos e especialidades aqui o doutor tem. Doutor, muito obrigada por participar do nosso programa e trazer um assunto tão importante. É um prazer estar com você, Priscila. É um prazer estar na Rede Gospel novamente. Pela primeira vez estive há algum tempo atrás e eu fiquei muito impressionado com a harmonia que eu encontrei aqui nesse local. Sem dúvida, é um local abençoado. E saindo daqui, cheguei em meu instituto e a minha gerente disse assim, como é que foi lá? E eu disse a ela, olha, eu gravei num lugar que realmente me chamou a atenção pela harmonia. Então, vocês estão de parabéns pela emissora televisiva que tem, porque noto que tudo é feito com muito cuidado, com muito carinho e com muita organização. E eu acho que organização é sinal de evolução. E efetivamente, em todas as pessoas com que eu encontro, um respeito muito grande, uma maneira de ser, nada extrapolando como em outros lugares, pessoas equilibradas, comedidas. E isso faz com que nós, que somos convidados para vir aqui, nos sintamos muito bem. Então, sempre que for chamado por vocês, estarei aqui com o maior prazer. Doutor, eu que agradeço, é com satisfação que nós recebemos o senhor aqui, uma pessoa tão qualificada quanto o senhor. Eu sei que o senhor tem uma agenda bastante cheia, muito corrida, e ter condições de abrir um espaço para nos atender, para a gente é realmente muito gratificante. Nós é que agradecemos, viu? Muito obrigada, doutor. Bom, e hoje no assunto perda óssea. Eu acho que a gente pode começar, doutor, falando o que é a perda óssea. O osso hoje, fisiologicamente, ele está preparado, Priscila, para se automanter. E por quê? Porque ele tem a cortical, que é a parte externa, e a medular, que é a parte interna. À medida em que nós mastigamos, nós perdemos células pela cortical, enquanto que, ao mesmo tempo, as células da medula, da parte interna, se multiplicam e repõem as células que eu perdi pela cortical. Isto quer dizer... Isso na mesma proporção? Na mesma proporção. Isto quer dizer que se eu perco células de um lado e reponho células naturalmente do outro, jamais eu vou ter o problema de perda óssea. Acontece que esse processo fisiológico do suporte ósseo pode ser interrompido por alguns problemas criados dentro da boca. E aí começa o quê? A paciente, ela perde células de um lado e, infelizmente, ela não repõe células do outro lado. Isto quer dizer, sempre vai ter um déficit, não tem reposição. Ela perde e não repõe. Perde e não repõe, o resultado é a perda de massa óssea. Doutor, abrindo um parênteses, e isso tem uma idade específica para que não haja essa reposição, ou isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade? Isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade. Até com crianças? Até com crianças. Porque veja que interessante, Priscila, na realidade, em 1970, 75, você entrava num consultório de odontologia e o paciente tinha uma perda de massa óssea e perguntava ao profissional, e agora? O profissional dizia o seguinte, não tem jeito. Isso aí não tem jeito, está perdido, e agora é só ganhar mais um tempinho porque você vai perder esses dentes. E a paciente, não satisfeita com aquela resposta, mas espera um pouquinho, eu quero que você me esclareça mais cientificamente. O não tem jeito, para mim, fica uma coisa muito vaga. Eu quero saber, na realidade, o que está acontecendo. E o dentista, então, fazia conceitualmente uma avaliação totalmente errada na época.
porque ele dizia o seguinte... Errada, dadas as condições que ele não tinha, as condições, porque a periodontia não tinha desenvolvido o que desenvolveu ao longo dos anos. Não havia estudo suficiente não havia um para estudo isso. suficiente para isso. Sim. Então, dizia o seguinte, você tem uma piorreia, e o que é uma piorreia? Uma piorreia é uma coisa incurável, mas o que é uma coisa incurável? Vamos assim dizer, um câncer de boca. Conclusão, o profissional dava um diagnóstico errado, A fim de solucionar a questão. A paciente recebia um diagnóstico errado e acreditava, e ela queria cavar um buraco ali no consultório e entrar dentro dele, porque a coisa ficou muito ruim. Sim. Então, houve um novo paradigma na periodontia. E a periodontia, ao longo dos anos, começou o quê? A evoluir nos seus conceitos. Só para você ter uma ideia, em 1979, eu fui admitido como professor adjunto na Universidade de Cornell, em Nova York. Sim. E começou naquele momento um estudo de periodontia, que é um estudo longitudinal de 15 anos, procurando desvendar esses mistérios que aí estavam e procurar entender biologicamente o que estava acontecendo. E por que fizeram isso? Sabe por quê? Porque profissionais das Forças Armadas norte-americanas, veteranos das Forças Armadas, começaram a ter problemas de acidente vascular, dar entrada em hospital. E como funciona um hospital lá em Nova York? Entrou, faz um prontuário, teve lá um problema circulatório, e está lá uma pergunta: o paciente era cardíaco? Não, não era cardíaco. E qual a causa? Desconhecida. E esse desconhecido ficou conhecido depois, porque o paciente que tem uma perda óssea muito forte, ele tem um tipo de bactéria dentro da boca, e essa bactéria, quando a gengiva ela descola e forma bolsas periodontais, dentro da bolsa existem resíduos. E a partir do momento em que... Resíduos da própria alimentação? Da própria alimentação. Então, a partir do momento que você vai fazer a limpeza com a escova, você consegue limpar o que está supragengival. Não consegue limpar o que está subgengival. Sim. E havia um interesse muito interessante nesse grupo. Por quê? Porque esses profissionais veteranos das Forças Armadas tinham participado de guerras e eram mutilados de guerra. E não tinha condições de desenvolver aquela higiene bucal que uma pessoa normal faria. Com certeza, doutor. Houve uma comunhão de situações favorecendo o problema. E, através de estudo, chegou-se à seguinte conclusão: 15 anos de estudo longitudinal. A conclusão real... Anos 70, final dos anos 70? Começou em 1980 e foi até 1995. Foi 15 anos. 15 anos. 15 anos, exatamente. A conclusão: nós temos múltiplas bactérias dentro da boca, mas em especial uma bactéria que chama-se acidogênica, e o nome científico dessa bactéria é Porphyromonas gingivalis. Esta bactéria entra para dentro dessa bolsa. Por quê? Porque a bolsa é um habitat ideal para elas. Primeiro, a bolsa tem 37 graus de temperatura, que é a temperatura ideal para a bactéria. Segundo, a bactéria fica protegida por baixo da gengiva. É uma condição muito favorável. E terceiro, ela não precisa sair dentro da bolsa porque ali já tem resíduos. Que o paciente, então ela se alimenta ali mesmo. E que o paciente não consegue limpar dentro, ele consegue limpar o que está supragengival. Sim. Não consegue limpar o que está dentro da bolsa. Então, essa bactéria, ela tem a seguinte situação: ela se alimenta desses resíduos, absorve, faz a digestão, absorve aquilo que é importante para elas e eliminam uma enzima que não é importante para elas. Esta enzima, o que ela faz? Ela age nos citoplasmas da célula óssea, inibindo com que a célula óssea multiplique-se, reproduza. Essa é a razão pela qual a paciente perde células de um lado e não repõe do outro. É lógico. Por causa dessa enzima. Sim.
E isto foi um estudo que, se eu começar a falar em termos técnicos, eu tenho o maior prazer, mas eu acho que eu vou complicar um pouquinho a cabeça do telespectador. Doutor. Mas no citoplasma nós temos uma mitocôndria que produz uma substância que chama-se ATP, adenosina trifosfato. A mitocôndria é a usina da célula. No momento em que a produção de ATP é de 100%, a célula está se reproduzindo a todo vapor. No momento em que a enzima desta bactéria cai no citoplasma celular, a mitocôndria diminui a produção desse ATP de 100 para 10%, mais ou menos. Muita coisa. Muita coisa. Isso quer dizer, a célula não morre. Cerca de 90%. Mas, exatamente. A célula não morre, mas ela perde a capacidade de se reproduzir. Aí é que está. Sim. Este fato gerou um desenvolvimento tecnológico na odontologia muito grande, porque hoje existe uma fábrica que produz um laser de 480 miliwatts, American Dental Laser, fica em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, e quando você aplica o laser nesta célula que está com esse déficit de produção de ATP, o laser estimula a mitocôndria e ela volta novamente a produzir 100% de ATP, de adenosina. E dessa forma, a célula acorda, isto é, a célula sai daquela hibernação e começa a se multiplicar. Ativa novamente. Ativa. Então, uma das terapias hoje usada na periodontia é a laser terapia. Por quê? Porque como a célula reproduz e repõe novas células, você vai fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada com a aplicação de laser. Por que regeneração? Porque você faz a reposição de novas células. E como o senhor falou, né, me parece que os Estados Unidos foram pioneiros. Foram pioneiros, sem dúvida. Né? Mas aqui no Brasil a gente já pode contar com esse tipo de Nós tratamento? temos um tratamento avançadíssimo aqui no Brasil. Eu tenho ido a alguns países dar o curso sobre regeneração, porque achou-se nessa época que a história terminava aí. E, de repente, os estudos longitudinais continuaram e chegaram a outras conclusões mais importantes. E quais são essas outras conclusões, Priscila? Concluíram o seguinte: a bolsa periodontal, isto é, aqui está o osso e a gengiva ela é colada. No momento em que a gengiva descola, forma a bolsa e você tem a retenção de bactérias, a retenção de resíduo, esta bolsa ela é intensamente irrigada, ela tem uma irrigação muito grande. Então, uma parte dessas bactérias que estão dentro da bolsa atravessam a paredes, as artérias e ficam na circulação. No corpo todo? No corpo. Elas ficam girando na circulação. E qual o perigo disso? Qual o perigo? Esta enzima, que na bolsa faz com que a célula óssea pare de reproduzir, a mesma enzima no sangue, à medida em que essa bactéria libera essa enzima, ela é um fator de coagulação muito forte. Isto quer dizer que o paciente que tem a bactéria acidogênica no sangue, elaborando essa enzima, ele tem um sangue mais denso, mais grosso, que nas artérias de médio e pequeno calibre começa a formar placa de ateroma, isto é, uma obstrução parcial, e que em um determinado momento a obstrução é total e aí sim o paciente tem um acidente vascular por conta deste problema de perda óssea dentro da boca que ele desenvolveu ao longo dos anos. E doutor, com tantos estudos como que o senhor falou que nós podemos chegar a essa conclusão, um cidadão né, que teve um problema vascular que não foi fatal, ele consegue chegar a esse denominador de que pode ter sido, o início de tudo pode ter sido na boca? Então, veja, nos hospitais em Nova York e agora a todos os Estados Unidos e Europa, você tem um periodontista ou vários periodontistas na equipe. Então, hoje, eu trabalho praticamente em vários hospitais em São Paulo. Sim, doutor. E
vamos supor que existe no hospital um paciente que teve um acidente vascular. Uhum. Então, eles entram no meu site e pedem para que eu vá até o apartamento no hospital onde está esse paciente, leve os meus equipamentos e faça a sondagem para ver se tem a perda de massa óssea ou não. Então, eu faço a sondagem. Depois da minha sondagem, Priscila, se eu fizer um documento no hospital e respondo para a equipe que me pediu para fazer esse exame, que o paciente é portador de uma perda óssea séria, a partir deste momento, o hospital não trata aquele paciente como cardíaco. Trata o paciente com um problema que o paciente está num grupo de risco maior que desenvolveu o problema vascular em função do problema da perda de massa óssea. E as coisas acontecem da seguinte forma. Há algum tempo atrás, eu atendo um senhor no consultório. Ele estava com a esposa e eu fiz a sondagem, ele veio com as radiografias e eu disse assim, o senhor tem uma perda óssea muito grande, com bolsas, a presença de bactérias citogênicas é muito grande e isso coloca o senhor num grupo de risco, porque o senhor pode ter um acidente vascular, pode ter um problema de válvula mitral, porque essas cepas de bactérias, em muitos pacientes, começam a se concentrar na válvula mitral. Eu tenho casos que o paciente precisou fazer a substituição da válvula mitral natural por uma artificial por conta dessas cepas. Só para tirar essas cepas. Porque você usa o antibiótico necessário, consegue melhorar, mas o que acontece? Ao redor da válvula mitral, que tem uma musculatura muito densa, começa a haver refluxo de sangue. Por quê? Porque o tecido fica muito... sob a ação enzimática dessa bactéria, ele fica muito permeável. Então, mais poroso. Então, começa a dar refluxo. Quando começa a dar refluxo, o cirurgião cardiológico diz, vamos trocar, então, a válvula, porque você não vai continuar com esse refluxo. Então, nos Estados Unidos da América, esse procedimento hospitalar é uma coisa já concreta e já existe. E quando eu disse a esse senhor que ele poderia ter esses eventos, ele ficou olhando para mim, a esposa dele ficou olhando para mim e falou, mas doutor Vicente, ele teve este evento há exatamente 8 meses atrás. Puxa. E eu disse, e quem tratou, verificou o problema da perda óssea, da periodontia? Não. E o que foi feito? Foi feita a colocação do stent, porque ele tinha uma obstrução muito forte, e apenas isso. Então, veja, contrário ao paradigma que já foi descrito, o paciente fez a colocação do stent e continua com bactérias acidogênicas, produzindo enzimas que são coagulantes poderosos para formar placa de ateroma e fechar novamente em uma outra região. O que praticamente não adiantou nada o que ele fez. Então, veja bem, e aí eu pergunto cientificamente, até quando no Brasil nós vamos ter esse conceito já instalado de uma forma concreta, real? E isto é uma pergunta muito importante ao sistema de saúde brasileiro, porque nós temos que divulgar melhor essas coisas. Muito bem, no final desse trabalho de 15 anos que foi feito nos Estados Unidos, observou-se que os soldados veteranos americanos que deram óbito por acidente vascular e aquele depois dessas conclusões que foram tratados corretamente, reduziu os problemas vasculares em 45%. Você imagina muito significativo. Por quê? Porque, na realidade, antes lá, perguntava-se, o indivíduo é cardíaco? Não. Então, qual é a causa desse acidente? Desconhecido. E aí, depois dessas experiências longitudinais de 15 anos, verificou-se exatamente que a perda de massa óssea está diretamente relacionado com esse aspecto. Então, eu quero chamar, inclusive, a atenção das autoridades, porque é um detalhe muito importante. E aí, então, eu falei com o paciente, ele foi falar com a equipe que tratou,
a equipe entrou em contato comigo e eu, basicamente, informei a equipe dessa nova situação. Quer dizer, o senhor deu uma informação primordial dentro do tratamento daquela pessoa. E hoje eu estou, coincidentemente, também dentro dessa equipe, fazendo as minhas avaliações. Então, esse conceito, essas informações, através, inclusive, da Rede Gospel, vocês estão prestando um trabalho de saúde, na minha opinião, muito importante. Por quê? Porque aos amigos da área médica que estão nos vendo, realmente precisam pertinentemente ficar bem atentos, doutor, a essa situação. Mas dentro de uma avaliação do senhor, é claro que nós não vamos entrar na ética da questão, até porque são colegas de profissão, né? Eu acho que seria bem difícil, mas hoje, dentro da área da odontologia, né? O senhor acha que falta um pouco de informação nas próprias faculdades, nas instituições de ensino, preparar melhor esses profissionais para que eles todos esclareçam, assim como o senhor está fazendo? Eu acho que o ensino hoje de odontologia no Brasil evoluiu muito. Eu, particularmente, que sou formado na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, aquela faculdade é uma faculdade conhecida na América do Sul inteira pela sua qualidade. Nós temos a Faculdade de Odontologia de Bauru, a própria USP de São Paulo. Sim. E são faculdades, são centros tecnológicos importantes, e o aluno, ele pega a linha dorsal da odontologia. E quando ele sai do 4º ano e se forma, ele vai precisar aí romper barreiras. Por quê? Porque ele vai estudar através das especializações, do mestrado e até do doutorado, se ele assim o quiser, ter um entendimento passo a passo desse aspecto. E olha, eu digo a vocês que vocês não imaginem o que eu estudei, os procedimentos, inclusive, não só no Brasil, fora do Brasil. Eu estive em 1981 num congresso da American Dental Association, falando desse procedimento e falando um pouco de biocibernética. E eu posso garantir a você que nós brasileiros, conceitualmente falando, somos muito reconhecidos lá fora pela nossa capacidade, porque o dentista brasileiro, ele tem um jogo de cintura muito grande. É verdade. Ele aprendeu a viver com dificuldades, e quando você tem dificuldades... Com situações variadas, né? E você supera essas dificuldades. Nessa época em que eu estava nos Estados Unidos, eu fui levado para lá por 2 amigos. Um deles era Dr. Kornfeld, que era professor titular de reabilitação protética da Universidade da Califórnia, na Califórnia, da UCLA, e ele viu eu dando um curso em Belo Horizonte sobre biocibernética. Uhum. E ele ficou encantado com o que eu estava falando e me levou para lá. E este curso que nós demos, que tem relação também com a perda de massa óssea, porque a perda de massa óssea, eu enumerei até agora um fator apenas que causa a perda de massa óssea, que é a bactéria e essa enzima. Sim. Mas muitas vezes ela é multifatorial. Isto é, um paciente que ele não tem dentes na região posterior da boca, só na região anterior, e ele fecha mais a boca do que devia. Conclusão, ele vai acionar mais os dentes da frente, porque ele não tem dentes atrás. Aonde ele não tem função atrás, tem perda de massa óssea por atrofia. Já é um outro aspecto da perda óssea. Não está ligado à bactéria. Não está ligado à bactéria, entendeu? Isso seria um processo natural. É um processo natural, exatamente. E onde ele tem um excesso de função, isto que seria a parte frontal. A parte frontal, ele tem perda óssea. E aí um leigo diz assim, mas veja, o senhor pode nos explicar porque nós queremos entender. Então, o conceito da biocibernética e da odontologia atual é o seguinte: se eu tenho uma reta e eu tenho numa ponta da reta falta de função, dá perda óssea. Do outro lado oposto da reta, outra coisa oposta, excesso de função, dá perda óssea. Bom, então o que é o melhor? É o equilíbrio. É o ponto do meio. Nem um extremo, nem outro. É você fechar a boca de molar a molar, todos os dentes, distribuindo
de uma forma correta essas pressões. Então, quando eu tenho anormalidades, perdas dentais, e com essa perda dental eu fecho mais a boca do que devo, a minha língua passa a perder o espaço funcional que ela tem embaixo. O que vai acontecer como um reflexo involuntário? O palato mole, que está atrás do palato duro... O que é isso, doutor? O palato mole é onde está a glote, a campainha. É um tecido mole. Ele tem dois músculos que sustentam. Esses dois músculos, que são tensores do véu palatino, se contraem e faz com que o palato mole, que sempre está na região horizontal, ele migra para cima. A hora que o palato mole migra para cima, para compensar a perda do espaço que a língua teve embaixo, o paciente já tem uma obstrução nasofaríngica parcial. Então quer dizer que é uma engrenagem. É uma engrenagem. Uma coisa puxa outra. Uma coisa puxa outra. Então, muito bem, esse paciente vai dormir. Qual é o conceito de reposição de energia enquanto eu durmo? O conceito é o seguinte: eu dormi, aprofundei até alfa, o meu sono, até teta, quer dizer, baixo nível cerebral, e aí desligo o consciente, e o inconsciente tem um centro gnóstico no hipotálamo que manda eu fazer uma respiração prânica, que essa é a única respiração que, enquanto eu durmo, eu ativo corretamente os centros de energia do meu corpo. E como é essa respiração? Ela sempre é feita em 10 segundos. Eu estou dormindo, a respiração é isso. Eu respirei em 10 e expiro em 10. Essa respiração eu consigo ativar o centro faríngico, que está relacionado com a glândula tireoide, e quando eu expiro, as energias concentradas nesse centro, pelos canais aferentes inferiores e superiores, distribuem corretamente. Esse é o correto. Esse é o correto. Muito bem. A paciente ou paciente que perdeu a dimensão vertical, ela fecha mais a boca do que deve, o que vai acontecer com ela? A hora que o centro gnóstico, em sono profundo, manda ela fazer a respiração plânica em 10 segundos, como ela tem obstrução parcial do naso, ela faz a respiração curta e rápida, a respiração do cachorrinho. Porque ela tem que compensar. Ela não consegue fazer a respiração prânica. Sim. E essa respiração curta e rápida, ela consegue carregar centros de energia mais ou menos 50% a 60% dos 100% que deveria. Com isso, a paciente começa a ter problemas de fluxo de energia nos centros e cada centro corresponde a uma glândula. Então, por exemplo, abaixo do diafragma, eu tenho o plexo solar, pâncreas, relacionado com o plexo solar. É um centro. Segundo, plexo da sexualidade, relacionado com as gônadas. E terceiro, plexo da autoafirmação, relacionado com a suprarrenal, que produz a noradrenalina e a adrenalina. Acima do diafragma, nós temos o timo, o nódulo sinusial do coração, o plexo cardíaco. Nós temos o plexo tireoide, aqui nessa posição da faringe, e temos o plexo da pineal. E no fronte, nessa posição, nós temos um centro de integração de tudo isso que é composto pela hipófise. Basicamente, essa é a situação. Então, quando você tem uma alteração do plexo solar, começa a ter problemas na produção de insulina por parte do pâncreas e o indivíduo começa a não metabolizar glicose no organismo. Automaticamente ele desenvolve uma diabetes tipo 2. Quantas vezes não aconteceu no consultório de eu estar fazendo uma medição de energia no paciente e eu digo assim, você tem diabetes tipo 2. Ele olha para mim e fala, como você sabe? Porque nós já sabemos exatamente as alterações de fluxo. Essa semana eu atendi uma senhora que quando eu peguei nessa região um bócio na tireoide muito grande. O que seria um bócio? E eu falei, você está com problema
de tireoide, as células de Ludwig, que estão dentro da tireoide, elas começam a se multiplicar de uma forma desordenada, numa proporção desordenada. E ela começa a ficar com uma papada, com esse bócio. E eu falei, você não pode ficar dessa forma. Ela olhou para mim, desconcertada, e disse assim, doutor Vicente, eu estive na médica há um mês e eu tive que fazer uma punção e eu estou para receber amanhã o resultado se é um câncer benigno, isto é, por expansão, ou se é um câncer maligno infiltrativo. E eu disse, você está com problemas seríssimos no processo de concentração de energia nessa região. E ela tinha uma perda de dimensão vertical fantástica, com obstrução do nasofaríngico, isto é, estava gerando um fluxo, uma distribuição de energia errônea. E ela me agradeceu tanto o que eu disse a ela, que ela comentou, eu vou ter horário com a médica a semana que vem, o senhor me permite eu trazer o resultado, porque eu vou pegar amanhã e trago o resultado para o senhor. E eu disse a ela, olha, a senhora é uma pessoa abençoada, quero lhe parabenizar, porque poderia ser um câncer infiltrativo, mas deu aqui como expansivo. E por que houve essa metabolização e houve uma expansão, multiplicação errônea de células? Por conta da distribuição de energia. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma alteração da tireoide, eu diminuo a produção de tireotrófico, que é um hormônio produzido pela tireoide. Muito bem. Tem qual função? De fixar cálcio no osso. Se eu não fixo cálcio no osso, eu tenho uma osteopenia, uma porosidade óssea. E aí o paciente diz, o que tem a ver a osteopenia com a perda de massa óssea? Efetivamente, esta osteopenia nunca sozinha vai determinar a perda de massa óssea na boca do paciente ou da paciente, mas ela vai preparar uma predisposição, um ambiente para isso. Entendi. E isto eu acho muito interessante porque, a partir desses termos, analisando criteriosamente desta forma, você une a odontologia com o organismo, com o ser. Você vê holisticamente o paciente. Você procura, eu procuro sempre fazer um prontuário que antes dele entrar, ele não preenche só o nome onde ele mora. Um prontuário atrás disso que eu quero saber os últimos eventos que ele teve. Eu quero saber o que ele toma. Enfim, eu quero ter... Seria uma anamnese. Uma anamnese correta, por quê? Porque com os conceitos de biocibernética e mais com essas informações de prontuário, eu sinto que eu posso ajudar. O senhor vai chegar a um denominador... A um denominador comum, a um denominador importante. E um fato que eu chamo atenção, e nós podemos até entrar nesse campo, que é um campo que eu gosto muito de abordar. A civilização atual, ela desenvolveu mais os plexos que estão abaixo do diafragma. Emoções múltiplas, o plexo solar, sexualidade, nós sabemos como o mundo está com relação à sexualidade, e o plexo relacionado com a suprarrenal, que é a autoafirmação. Parece que é uma doença. Todos querem se autoafirmar nesse mundo de hoje. Com certeza, doutor. Né? Então, eu como um cientista... Alguns de uma forma sadia, outros não. Outros não. Mas eu como cientista e como um espiritualista, eu acho que o verdadeiro segredo da existência do homem é a partir do momento em que você começa a transmutar a energia dos plexos inferiores para os plexos superiores. Por exemplo, o plexo do coração é o plexo do amor universal. O plexo da tireoide é o plexo da criatividade nesse amor. E o plexo da pineal é o plexo da vontade espiritual. Quer dizer, uma gama de posições que no momento em que você está fazendo essa transmutação de energia, você está promovendo uma mudança de comprimento de onda, porque a matéria, eu sempre digo, ela tem um comprimento de onda muito longo.
à medida em que você vai se desmaterializando, você vai fazendo o quê? Diminuindo o comprimento de onda, você acelera. E no momento em que você transmuta essa energia de plexos inferiores para superiores, você começa a fazer um desenvolvimento espiritual. E aí você começa a sentir uma coisa muito importante. Neste dia, você começa a unificar a sua mente com a centelha que está dentro de você. Você é uma pessoa iniciada naquilo que eu chamo de amor do Cristo Jesus. Que bonito, doutor. Neste dia, sendo uma pessoa iniciada, no início, você acha até que está completo. Mas o Senhor, nosso Deus Criador, Ele nos mostra que a nossa jornada começou exatamente nesse dia. Porque a partir desse momento, nós vamos passar por testes e provas e precisamos superá-las todas. Então está aí a importância de conhecer verdadeiramente o homem como um todo. Como um todo. Quando eu comecei a trabalhar com a biocibernética, com a obstrução do naso, e eu comecei a observar aonde eu estava chegando, um dia de madrugada no meu instituto, eu disse, meu Deus, eu estou chegando a uma coisa incrível, estou extasiado no que eu estou encontrando pela frente. E essa é a razão pela qual eu estou agora escrevendo um livro que eu espero que até o final do ano eu o termine e vai ser publicado, sobre esses conceitos de biocibernética. Isto é, você relaciona a odontologia com o indivíduo todo. Você analisa o indivíduo como um todo. Eu gostaria de mostrar algumas fotos para que o telespectador tenha uma ideia sobre Doutor, os parâmetros. Nós vamos mostrar, e eu gostaria até de que o senhor falasse também sobre a questão, porque muita gente deve estar se perguntando, tudo bem, tive a perda óssea, mas como tratar isso? Tem tratamentos para esse tipo Tem de tratamentos, problema? efetivamente. Então nós vamos fazer um rápido intervalo, tempinho da gente tomar uma água aqui, o pessoal que está em casa também, e a gente já volta para falar sobre os tratamentos da perda óssea. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Última Palavra, que hoje fala sobre perda óssea. Um assunto muito interessante e que está sendo dissertado aqui pelo Dr. José Vicente Contatori, ele que é mestre em periodontia e prótese. E além de ter doutorado em prótese e muitos estudos e especialidades, aqui o doutor levou anos aí estudando esse tema. Doutor, nós deixamos no ar a seguinte pergunta. Constatada a perda óssea, qual o tipo de tratamento? Há tratamento? Há tratamento, um deles eu mencionei, que é com a laser terapia, Sim. onde você ativa os citoplasmas das células e elas começam a se reproduzir. Esse que nós falamos no início No do início. bloco. Então, ela repõe o quê? Novas células, você tem uma regeneração óssea guiada. Doutor, aqui o senhor trouxe algumas imagens. A primeira foto de cima, o telespectador, a telespectadora observa que existe uma retração gengival e duas coroas que ficaram mal adaptadas por conta dessa retração. Nesses dois dentes da frente. Nesses dois dentes da frente. Por que a retração? A retração só ocorreu porque houve uma perda de massa óssea embaixo. Isto é, o osso, ele fixa o dente. Sim. E a gengiva recobre e protege o suporte ósseo. Sim. Se por alguma razão... se acoplasse. Se por alguma razão eu tenho a perda de massa óssea, essa gengiva vai ficar flutuante, sem apoio. O que ela vai fazer? Ela vai retrair. Portanto, se eu tenho uma retração ali de 3 a 4 milímetros, é porque eu tenho uma perda de massa óssea de 3 a 4 milímetros. Sim. No antigo paradigma,
O cirurgião, ele acreditava de que se ele fizesse uma cirurgia nessa gengiva, puxando, trazendo essa gengiva para baixo, ela se mantinha na posição. Efetivamente, isso não é verdade, não acontecia, porque o insucesso era muito grande. Porque na cicatrização, já estava mole, não estava, porque na doutor? cicatrização ela voltava novamente aonde estava a perda óssea. Ah, sim. Ah, tá. Porque é como se ela retraísse Ela novamente. retraísse exatamente no nível ósseo novamente. Sim. Então, antes de fazer essa cirurgia, que nós chamamos de mucogengival ou plastia gengival, antes de fazer essa cirurgia em gengiva, nós temos que fazer uma regeneração óssea guiada. Que neste caso, nós fizemos como? Eu fiz uma pequena cirurgia, anestesiei essa região, descolei essa gengiva e fiz uma descontaminação do suporte ósseo. Uma sepsia. Uma sepsia. Enquanto isso, um biomédico retirou 4 ou 5 frasconetezinhos de sangue do braço da própria paciente. Sim. Nós temos um equipamento de citogenética que eu separo a parte pobre da parte rica do sangue. E as células tronco-adultas do sangue, ou células mesenquimais indiferenciadas, desculpa eu usar os termos técnicos, mas nós pegamos essas células tronco-adultas do sangue e fazemos um enxerto ali naquele suporte ósseo. Essas células são indiferenciadas que vão se diferenciar em uma célula que fabrica osso, que chama-se osteoblasto. Então, com um enxerto autógeno, isto é, a paciente foi a doadora da célula e ela própria recebeu o enxerto. Existe uma sim. compatibilidade genética. Sim. Então, portanto, não vai haver Uma rejeição. uma rejeição, efetivamente. Conseguindo a regeneração óssea, na foto de baixo, o telespectador observa o seguinte. Eu já tirei as próteses de cima, que não estavam muito bem, coloquei novas peças no sistema Inceram, que é um sistema cerâmico maravilhoso, e veja que do colo do dente até a linha mucogengival, a paciente já tem os 5 milímetros de uma gengiva que é a gengiva inserida. Por quê? Porque se voltarmos na foto de cima, o que acontece? Com a retração, ela perdeu, normalmente nós temos 4 a 5 milímetros de gengiva inserida. Ela perdeu 4 milímetros de gengiva inserida. Então tem 1 milímetro apenas. Sim. O festão de gengiva é tão pouco, é tão pequeno, que o dentista vai lá, raspa e recola. No dia seguinte, qualquer coisa que ela come e descola novamente. Por quê? Porque a quantidade de gengiva não consegue manter. Não é compatível. Ela não é compatível. Então, por isso o enxerto. Por isso o enxerto. E por essa razão que forma a bolsa periodontal, onde tem aquelas bactérias. Sim. Tem pouca gengiva, ela descola. Com certeza. Esse é o raciocínio. Essa é a lógica. É o ambiente que nós queremos fazer com que você, Priscila, e o telespectador entenda. Tá, e dali, doutor, do antes para o depois, isso foi feito um tratamento. Um tratamento. Quanto tempo levou? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, veja que interessante que na foto de baixo volta a gengiva esbranquiçada pelo menos 5 milímetros de inserida. Por quê? Porque aí eu fiz uma coisa. Depois que eu consegui a regeneração óssea, eu fiz o aumento de gengiva inserida. Eu tive que recuperar aquela gengiva. E qual é a técnica que eu uso? Existe hoje uma lâmina própria para cirurgia plástica, chama-se mini blade. Ela é fabricada por um inglês, um cientista inglês que é fantástico. Só para você ter uma ideia, o meu corte, e eu deixo você ver, você não consegue ver o corte dessa lâmina, é próprio para plastia. Então imagina o telespectador, se puder me pegar novamente, que a gengiva tem esse diâmetro aqui. Eu anestesio e faço um corte longitudinal nessa gengiva, separando essas duas partes. Com essa parte de cima, eu faço um retalho reposicionado para baixo. Eu recupero os milímetros, 4 milímetros. Sim, doutor. E eu tenho suporte ósseo regenerado que vai me permitir com que essa gengiva se mantenha naquela posição. Sim. Porque mesmo que eu faça essa cirurgia, mas se não tiver base óssea por baixo, essa gengiva vai subir tudo. E vai ser um trabalho perdido. E vai ser um trabalho perdido. Então, nós fizemos inicialmente uma regeneração óssea guiada com enxerto autógeno e depois fizemos uma plastia gengival usando essas lâminas mini blades. Fantástico, doutor. Daí, 6 meses, porque
requer a recuperação do paciente. Requer a recuperação, sem dúvida. Não é? Vamos mostrar um segundo caso? Foto? Bom, essa nós vimos o antes e depois, aí a gente já vai para a próxima foto. Doutor, nessa próxima foto, o senhor relata o que, basicamente? Nessa próxima foto, eu relato o seguinte: a paciente usava uma dentadura. A dentadura era menor, ela fechava mais a boca. Fechando mais a boca, ela perdeu a dimensão vertical. Perdeu a dimensão vertical, ela obstruiu o nasofaríngico. Dormindo, ela não fazia respiração prânica e tinha problema de circulação de energia. Puxa. É um caso de biocibernética esse. Ah, sim, doutor. Ali onde nós... Aí ela já perdeu a dentição. Ela perdeu, então ela veio para fazer um implante. Ela não tinha, Priscila, osso para fazer um implante. Eu tive que fazer a regeneração óssea da maxila toda. Todinha? Todinha. Então aqui é um caso bastante avançado. Bastante avançado. É um caso extremamente avançado. Então, aí, conseguindo regenerar toda a maxila, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 implantes. E exatamente 4 meses após, eu abri os implantes e fiz uma peça fixa parafusada sobre os implantes em sistema Inceran, onde eu recuperei a dimensão vertical. Eu fiz um levantamento progressivo de dimensão. Para que ela não fechasse tanto o maxilar. Aí o que aconteceu? Eu aumentei a dimensão vertical, automaticamente o palato, telespectador, que estava lá em cima, ele voltou para baixo. Ele voltou para baixo, eu consegui desobstruir o naso novamente. Porque o senhor deu espaço Eu dei novamente. espaço, porque a língua passou a ter um espaço virtual novamente embaixo. Entendo. Porque eu aumentei o tamanho dos dentes nessa prótese. Tá certo. Esta paciente, a partir do momento que nós colocamos a peça, e ela começou, então, eu comecei a educá-la, inclusive no critério de respiração, porque eu comecei, como se fosse uma fono, eu comecei a ensinar ela a respirar novamente, reeducar. Ela precisa ser reeducada. Sim. Você tem que fazer uma prática de respiração de 10 segundos, pelo menos 2, 3 vezes por dia, para você encaixar esse processo. Então, veja, a nova peça que nós fizemos na boca dessa paciente é muito interessante. Nós fizemos uma peça parafusada, e essa peça parafusada, nós fizemos uma estrutura metálica parafusada, e sobre essa estrutura metálica, nós usamos uma cerâmica de última geração. Sim. E quando eu faço este caso, eu gostaria da próxima foto. A próxima foto, sim, pode ir dizendo. Quando eu faço este caso, eu sempre coloco uma cor mais clara para a paciente. Por quê, doutor? Porque com uma cor mais clara, eu consigo rejuvenescer a paciente. Ah, sim. A paciente diz assim, mas, doutor Vicente, os meus dentes eram escuros. Eu falei, mas como você está fazendo uma peça de molar a molar, vamos usar todos os recursos que nós temos. Claro. E se alguém perguntar para você, olha, os seus dentes estão mais claros, tantas pessoas hoje fazem um clareamento dental a laser. Nós já fez um clareamento dental a laser. Não precisa falar mais nada, Não precisa falar mais nada. Então, veja o resultado estético da paciente. É uma perfeição, né? Nós recuperamos a linha de sorriso com a cor mais clara, rejuvenescendo a paciente. Recuperamos o suporte labial, essas rugas que ela tinha nessa posição, basicamente ficou harmônica. Porque o senhor colocou novamente na posição correta. Os dentes na posição correta. E eu consegui, mais importante, que é o subjetivo da história. Esse é o subjetivo. Consegui levantar a dimensão vertical e desobstruir o naso. E pus essa paciente para dormir, fazendo a respiração prânica e reordenando energeticamente todo o seu corpo. Perfeito, doutor. Sintomas que ela tinha no pâncreas cessaram depois de um mês. E um médico hormonal que cuidava desta pessoa, o Dr. Chakra, entrou em contato comigo. Sim. E falou, olha, eu estou muito interessado nisso. E, de repente, a minha vida é isso. Quer dizer, pessoas que vêm colher informações e nós vamos, não é assim, e vamos trocando. Mas isso é importante, não é? Essa muito troca importante. de informações, de experiências, não é, doutor? Sem dúvida. O senhor trouxe mais alguma foto? E mais um último caso, que esse caso é muito interessante. Sim. Esse caso é incrível. A paciente perdeu os dentes anteriores, superiores.
Tá, então ali nós estamos vendo Sem como os se centrais. fosse de baixo para cima. É, a parte da maxila, a parte superior. Superior, tá. Muito bem. Mesmo com a perda dos dentes, ela tinha osso para colocar implantes. Ah, então aí o senhor não pegou num caso tão extremo. Mas veja o erro. Mesmo tendo osso, ela precisava fazer enxerto Por quê, doutor? para resolver o problema estético, não funcional. Sim. O profissional que fez esse caso falou, como ela tem osso, eu vou fazer os implantes e vou fazer a peça sem enxerto. Na foto de baixo, quando ele fez a peça, você observa que o central superior esquerdo ficou maior que o osso central. Ficou. Por quê? Porque onde não tem osso, Priscila, eu preciso estender a minha coroa, porque se não estender até onde não tem osso, vai ficar um buraco ali. Sim. Conclusão, a paciente, a hora que viu esse resultado, ela falou, o senhor vai me desculpar, eu não quero isto. Está totalmente desarmônico. Esteticamente, Esteticamente, mas eu não tenho como resolver isto. Esta paciente me procurou e falou, Vicente, como nós podemos resolver isto? Eu disse a ela, começando tudo novamente. Do zero. Tem que tirar os implantes, tem que fazer a cirurgia de enxerto, você vai ter que usar uma peça temporária algum tempo até maturar o enxerto e posteriormente, então, nós colocamos todo o nosso processo. Então, vamos para esse outro caso que é exatamente igual, idêntico a esse que nós mostramos. É um caso em que a paciente também não tinha os centrais superiores. Eu fiz o enxerto. Então, veja, se eu fiz o implante e o enxerto, eu já consegui aumentar o volume de gengiva. Porque enquanto aquele caso anterior a gengiva era reta, esse aqui eu tenho papila. Eu tenho a divisão entre um dente e outro. O que torna mais natural. O que torna mais natural, mais estético. Sim. Fundamentalmente mais estético. E no momento em que eu fui fazer as duas próteses parafusadas embaixo, na região superior, os dentinhos ficou exatamente equidistantes. Veja, não houve alteração estética absolutamente nenhuma. Então, na realidade, esse caso foi um quebra-cabeça no seguinte sentido. Ela tinha osso para colocar implante, mas, por estética, ela deveria, sem dúvida, fazer o enxerto, deixar maturar o enxerto, depois fazer os implantes. Sim. E, posteriormente, então, recuperar com essas duas próteses que nós fizemos. Isto quer dizer, muitas vezes, para você resolver um caso desse, Priscila, você tem que fazer a regeneração óssea guiada. Sim, doutor. E essa regeneração óssea guiada, nós fazemos com a célula do sangue do paciente e também fazemos com o osso particulado que tiramos do próprio paciente. Como nós obtemos esse osso particulado? Eu vou perfurar para fazer o implante. A hora que eu estou perfurando para fazer o implante, eu uso um microsugador que ele vai sugando aquele osso que está saindo. E esse osso para num reservatório aqui. Sim. Eu abro o reservatório, pego esse osso e esse osso retorna em forma de enxerto para o paciente. Puxa, doutor, entendeu como fantástico, funciona? Fantástico. Quer dizer, é um enxerto autógeno com osso também do próprio paciente. Doutor, requer muito estudo, hein? Requer muito estudo, realmente. Muito estudo, muito esforço, né? E eu gostaria, eu sei que nós estamos no final já do nosso tempo, mas tirando um pouco a ciência do lado e falando em espiritualidade, João Batista disse num determinado momento, eu vos batizo com água, mas o que vem após de mim vos batizará com fogo. Ele diz isso. E eu me pergunto, no momento que depois da ressurreição de Jesus, no momento após que ele subiu aos céus e mandou o verdadeiro Espírito para os apóstolos, esse Espírito não foi motivo da ativação de todas essas glândulas, inclusive a pineal dos apóstolos da época, que ampliaram, e os apóstolos começaram a falar coisas maravilhosas. Então eu digo para os meus amigos e digo para os meus pacientes, nós não devemos ter fé naquilo que vemos. Nós precisamos ter fé naquilo que não vemos e um dia poderemos ver. E quando eu comecei a fazer a biocibernética, eu comecei a mexer com a energia, e eu comecei a observar que
Eu estava chegando numa coisa muito grande, muito ampla, e começou a gerar em mim uma espiritualidade muito grande. Coube ao discípulo ser fiel ao Criador. Que bonito, doutor. Que bonito. Parabéns. E neste momento eu aplico e faço da odontologia como um apostolado, você pode ter absoluta certeza. Ah, eu tenho. Eu vejo a emoção do senhor em suas palavras. Dá para perceber também, ficou nítido nessa entrevista, acho que não só para mim, mas para todos que estão nos assistindo, o amor, a paixão com que o senhor trata da sua profissão, daquilo que o senhor faz, o seu tratar com o próximo. Essa é verdadeiramente o amor ao próximo. Né? E a gente vê que o senhor faz dessa maneira. Isso é muito importante, porque hoje em dia muitos profissionais trabalham por dinheiro, né? O que está muito longe de ser um bom profissional, né? Eles são comerciantes, na verdade. E o senhor é uma criatura fantástica. A gente, mais uma vez, agradece a sua presença. Eu me senti muito feliz de estar com você, Priscila. E eu gostaria de falar um outro trecho que eu acho que tem relação com o que nós estamos vivendo. E esse trecho é o seguinte: Deus diz: enviarei meu anjo diante de ti, para te proteger na sua caminhada, e conduzi-lo a um lugar que eu preparei para você. E hoje o Senhor Deus nos preparou esse lugar, esse ambiente, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de levar até você, telespectador, telespectadora, essas coisas que realmente, de uma certa forma, você sentiu que falamos um pouco de ciência, um pouco de energia, um pouco de espiritualidade, porque a vida é um todo. É verdade, doutor. E a centelha é aquela fonte que nós nos alimentamos dela e é a verdadeira fonte que nos mata eternamente a nossa sede. E eu gostaria de terminar esse programa, que Deus dê a condição a todos vocês de ter essa verdadeira fonte e que vocês realmente tenham provado dessa água, porque ela significa simplesmente uma coisa fundamental na vida de todos: vida. Vida em abundância. Em abundância. Muito obrigada, doutor. E olha, eu ainda complemento e ter a chance de conhecer verdadeiramente a Deus. Amém. Só essa complementação. Doutor, muito obrigada mesmo. Foi uma satisfação imensa ter uma pessoa tão culta quanto o senhor aqui no nosso programa, tá? Tão dedicada àquilo que faz. É muito bonito quando a gente vê um profissional como o senhor, tá? Muito obrigada mesmo. Espero recebê-lo aqui outras vezes para a gente abordar sobre outros temas, que eu sei que o senhor caminhou por muitos temas, o senhor estudou bastante, então dá para a gente fazer muitos programas aqui ainda. Eu agradeço, gostaria que o senhor deixasse seu contato. Eu que agradeço essa oportunidade que você me dá nesse momento. O meu contato, eu estou em Moema, o Instituto Contatori. Nós estamos há 44 anos já fazendo odontologia. Nós somos uma equipe que nos dedicamos muito ao nosso trabalho. E o meu endereço é a Avenida, por coincidência, Divino Salvador, número 77. E o meu telefone é o 50 55 10 15. Para vocês, o meu e-mail é o contatori@odontologiacontatori.com.br e o site é o www.odontologiacontatori.com.br. Eu agradeço. Meu muito obrigado a todos. Eu agradeço. Se você que está em casa nos assistindo ainda tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa a esse profissional que está aqui com a gente, é só mandar um e-mail, fazer o contato com o doutor por telefone ou via internet, aos quais ele já passou e vão estar aí na sua tela novamente, ou então entre em contato aqui com a gente na produção do programa Última Palavra, aqui na Rede Gospel, ou o nosso e-mail, que também está aí na sua tela. Eu agradeço por você ter passado essa hora tão interessante com a gente e nós nos vemos amanhã em mais um programa Última Palavra. Obrigada.